Efésios 4:11 fala de mais um dom do Espírito, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Esse é o dom do qual nós vamos falar hoje. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta mais uma vez. Obrigado pelo estudo ou estudos que fizemos. Estamos quase terminando esta série importante, embora muitas vezes não saibamos nem afirmar se alguns dons estão hoje valendo como dons ou não, mas sempre e esse é um deles, mas a minha conclusão sempre tem sido a mesma, que independentemente de hoje estar sendo concedido de uma forma direta, cada dom que nós não sabemos, alguns sabemos sim, como dom de pastor e misericórdia e tantos outros, mas na prática o que importa é entendermos que o Teu Espírito concede dons a cada um, conforme lhe apraz, como já explicamos, e para serviço. Então, nenhum membro da igreja está liberado da responsabilidade de servir à igreja. Esta é a grande conclusão disto tudo. Quanto ao dom de evangelismo, que vejamos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você sabe de onde vem a palavra evangelho. A palavra, na realidade, ela é uma transliteração do grego euangelion. São duas palavras juntas. Uma é eu, mas significa bom ou boa. E a palavra angelion, de onde vem angelos, anjo. E nós sabemos que anjo significa o quê? Mensageiro. E esse é o significado da palavra angelio ou angelos, alguma coisa de passar, de mensagem, de transmitir, de dar uma novidade, contar uma novidade ou algo assim. Ideia, então, de mensagem e de novidade. Então, duas palavras juntas formam boas novas. E é exatamente o que nós sabemos que significa evangelho, boas novas. Mas é bom sempre lembrar a ideia de boas. Então não é só nova, não é só novidade, não é só passar para alguém a palavra de Deus, o caminho da salvação. Não, o evangelho é passar isso, mas entendendo e sabendo e dizendo que é uma excelente notícia, uma excelente mensagem. O nome evangelista aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, como o dom de evangelista que o Espírito Santo concede, lá em Atos 21:8, em que Filipe, que é um dos 7 diáconos, conforme nós chamamos diáconos, não está na Bíblia que eles são diáconos, mas em Atos capítulo 6, mas Filipe é um deles. E é curioso que nós podemos ver pela própria Bíblia a explicação da palavra evangelista no caso de Filipe, porque ele foi chamado literalmente de evangelista, em Atos capítulo, não precisa abrir lá não, Atos 21:8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista. Ora, lá no capítulo 8 do próprio livro de Atos, nós vemos Filipe fazendo o quê? Trabalhando junto ao eunuco da rainha de Candácia, africana. Ela estava voltando, ele, que era chefe da corte dela, estava voltando de Jerusalém, e Filipe então encosta no carro, correndo, lembram? E fala do evangelho para o eunuco. Então esse mesmo Filipe é chamado de evangelista. E era exatamente, é quase como se fosse uma explicação bíblica. O que significa evangelista?
Olha o que Filipe fez. Encostou, e mesmo ali trotando, mas ele falou as boas novas do Evangelho para aquele eunuco. Muito curioso isto. Então, o evangelista é quem desempenha uma função específica de falar de Cristo, expondo o Evangelho. Lá em 2 Timóteo 4 e 5, não precisa abrir também, mas Timóteo também é chamado de evangelista. Só que Timóteo teve uma missão, teve um ministério prolongado em algumas igrejas, mostrando uma certa junção aí das duas coisas. Como se a missão de evangelista incluísse pregar e dar alguma assistência aos que se converteram. Timóteo fez isso. Então ele foi chamado de evangelista e sabemos que ele tomou conta de igrejas. Então desperta a ideia de um missionário, que não tem essa palavra na Bíblia. Pelo menos eu nunca notei. Vamos ver se daqui para frente eu noto. Mas nunca percebi a palavra missionário na Bíblia. E nós usamos muito a palavra missionário. Muito, muito. Curioso, né? Mas não tem na Bíblia. Tem evangelista. Então, a rigor, nós poderíamos... Pessoal, vamos suprimir a palavra missionário aqui. Não se fala mais a palavra missionário. E agora, daqui para frente, vamos falar no evangelista, que está lá na África, outro está naquele lugar, no outro, aqueles irmãos que fazem parte, são evangelistas. Estaria correto. Não estou propondo isso, não. Estou dizendo que não seria inapropriado, absolutamente, não seria nada demais. Então, missionário é uma palavra criada. Em algum momento aí da história da igreja cristã, criaram essa palavra e esse nome mesmo para a missão de evangelista à lá Timóteo, que pregava o evangelho do zero, como se diz, pregando para quem não conhece, e ele prega para 10 pessoas e 5 se convertem. E agora? Tchau, amanhã eu estou indo para outra cidade. Aí mais 5 se convertem lá, ou 50, vou embora para outra cidade. Momento. E quem vai tomar conta? Esse é o trabalho exato do missionário, pelo menos daquele missionário clássico, como nós conhecemos, o típico, né? É que ele vai, como se diz, abrir igrejas, que também é outro verbo que nós criamos, né? Não está no Novo Testamento, abrir igreja, mas entendemos isso, o que é abrir igreja, e pregar para um grupo de pessoas, ou atuar num grupo de pessoas, e os que vão se convertendo lá, ou chegando, já são crentes, mas especialmente os que vão se convertendo, aquela pessoa que está ali, aquele homem que está ali, ele está com o propósito de ali ficar ali, pelo menos durante algum tempo. Esse é o missionário típico. Então ele fica ali, espera mais pessoas se converterem, com um objetivo muito claro. O quê? Quando chegar o momento, organizar aquele grupo numa igreja local, conseguir um pastor para aquela igreja, e aquele missionário vai embora para outro tipo, para repetir o ciclo. Mas vejam a ideia que ele acaba sendo um misto de pastor a partir do momento em que o primeiro se converte. Então, se converte alguém, ele está lá, opa, se converteu aqui. Aí, no dia seguinte, aquela pessoa quer falar com ele, que está com problema, começou a ser pastor. Evangelista, pastoreando. Então, ela se superpõe de uma certa maneira. Timóteo foi assim. Muito bem. O pouco uso da palavra evangelista no Novo Testamento não significa que a função de evangelismo não era importante, óbvio. Inclusive o verbo evangelizar, o verbo, é usado 54 vezes no Novo Testamento. É muito. É quase 2 vezes para cada livro do Novo Testamento. É muito. A maior parte é capaz de ser no livro de Atos, eu nunca contei. Então, eu quero ver algumas coisas curiosas com relação ao dom do evangelismo ou à prática de evangelizar. Em Gálatas 3 e 8, aqui eu quero que vocês vão, porque é interessante, é curioso mesmo isso aqui. Gálatas 3 e 8.
Seria interessante se eu disse, dever de casa. Próximo domingo vocês trazem, de acordo com o Novo Testamento, quem foi o primeiro evangelista do Novo Testamento. Não estou dando esse dever de casa não, porque eu vou já responder, mas talvez vai admirar alguns. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, primeiro evangelista que aparece no Novo Testamento, Deus. E a palavra pré-anunciou o evangelho é uma palavra só, no grego. Aqui nós somos 3 palavras, né? Pré-anunciou o evangelho, 3 palavras. No original é uma só, emendada, que tenha o nome antes e evangelho juntos. O grego faz muito isso, ele juntos fica desse tamanho a palavra, mas é fácil, porque estão juntos ali. Então, o que lá diz, numa palavra grande, é Deus evangelizou previamente. É mais ou menos isto. Ou de antemão, ou antes, essa é a ideia, num verbo só. Então, o primeiro evangelista que nós vemos, de acordo com a própria Bíblia, foi Deus. E o primeiro evangelizado, Abraão. Lucas 2:10. Agora, claro, não foi no sentido que nós fazemos hoje, falando de Jesus Cristo. Deus não deve ter explicado a Jesus Cristo os detalhes da encarnação, que viria, certamente que não. Então, foi uma maneira de dizer que, através de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nessa afirmação de Deus a Abraão estava incluída a ideia que um dia o evangelho seria pregado a todas as nações da terra, depois que Jesus Cristo viesse. Esses detalhes não devem ter sido explicados para Abraão, mas é curioso que é tão forte a ligação das boas novas com o fato de ser um descendente de Abraão que veio possibilitar essas boas novas, e o fato dessas boas novas serem oferecidas para todas as famílias da terra, é tão forte isso que a Bíblia chamou isso de evangelização. Outra coisa curiosa, Lucas 2:10. Os anjos que apareceram aos pastores, aqui diz que eles Lucas 2:10. Falando aos pastores, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Essa expressão aqui, vos trago boas novas, ou boas novas, é literalmente lá, vos evangelizo. Então é como se o anjo dissesse assim: olha, eu trago o evangelho para vocês com grande alegria. Exatamente isso. Eu estou evangelizando vocês com grande alegria. É a mesma coisa. A gente, às vezes, não percebe essas sutilezas por causa das traduções, mas são muito gostosas. Lucas, capítulo 20, versículo 1, eu acho que naquela pergunta que eu iria fazer, quem foi o primeiro evangelista que o Novo Testamento fala, acho que muitos iriam dizer Jesus. Certo ou errado? Certo. Quer dizer, além de Deus, né? Mas que Jesus foi, certo no sentido de que Jesus foi um evangelista. Então, Lucas 20, versículo 1. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os sacerdotes e tal. Curioso. O evangelho são as boas novas em Jesus Cristo. São as boas novas que a salvação de Jesus Cristo foi realizada e agora está oferecida para todo aquele que quiser. Isso é o evangelho. Pois vemos aqui o próprio Jesus Cristo falando as boas novas do evangelho dele,
as boas novas que ele estava proporcionando. É a única pessoa no mundo que evangeliza desse jeito. Ora, eu estou trazendo para você uma boa nova, uma novidade espetacular que eu providenciei. Eu trouxe para você e eu estou lhe oferecendo. Quando você fala o Evangelho, você oferece salvação em Cristo, você está oferecendo a salvação em outra pessoa. Você está fazendo cortesia com o chapéu alheio. Não sei se você já pensou nisso. Cortesia com o chapéu alheio. Meu amigo, a salvação está às suas ordens. Coisa legal, rapaz. De graça, mas que custou um preço. E beleza e tal. Então você está lá cheio de gás, alegria, no que faz muito bem, entusiasmado, oferecendo salvação, mas a rigor você está fazendo cortesia com o chapéu alheio. Usando a expressão idiomática. Quando Jesus fala do Evangelho, é com o próprio chapéu, só que não foi chapéu, foi com a própria vida. E ele ofereceu uma cortesia com a própria vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, a vida dele. Então é muito gostoso ver que ele foi o supremo evangelista. Outra, Atos 8:4. Há uma tradução aqui que também seria bom, quase como curiosidade, né? Entre mentes, estou em Atos 8:4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aí eu fico um pouquinho chateado, mas só um pouquinho, com os tradutores, gente. Porque a palavra lá não é pregando a palavra. Não está. O que tem lá? Evangelizando. Por que não botaram? Isso seria muito melhor. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte evangelizando. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha o Filipe aí, que foi chamado de evangelista, novamente, já falou, lá na frente vai falar com ele e o núcleo, lá nesse capítulo 8, versículo 26, então ele está literalmente pregando o evangelho lá no versículo 5, e no versículo 4 dizia, eles estavam evangelizando, não era bem pregando a palavra. Agora, é claro, mas pastor, está errado. Não, porque quem evangeliza está pregando a palavra. Eu sei, mas se às vezes um termo numa língua não dá para colocar na outra língua da maneira exata, porque significam coisas diferentes, não dão aquele sentido exato. Eu entendo que muitas vezes precisa colocar mesmo uma palavra um pouco diferente do que o literal do original. Mas quando dá, vamos botar. Então, evangelizando aqui, ok? No sentido de que, está falando aqui de apóstolos e discípulos colados nos apóstolos, levando a palavra em primeiro tempo, ali, em primeira instância, logo depois que Cristo voltou para o céu, a linha de frente deles estava aqui evangelizando. Todos os crentes são mandados proclamar o evangelho. Alguém pode dizer de cor, porque essa é conhecida. Mas é um teste, vai que a pessoa erra, eu vou ter que dizer não, mas fica chato, né? Então, Marcos 16:15. Mas eu dizendo assim, dá para você dizer sem ler, não dá não? Ainda não, né? Tudo bem. Essa época de tudo eletrônico, realmente a gente vai decorando cada vez menos versículos, com certeza. Muita gente não sabe mais o telefone de casa. Hã? Não, eu estou em Marcos 16:15. Mas eu estou em Marcos 16:15, que diz lá o que eu quero dizer aqui. Mateus 28 também fala, é uma passagem paralela. Então, Marcos 16:15, diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Literalmente, aqui sim, não é só o verbo evangelizar.
ide por todo mundo e evangelizar toda criatura. Não, Jesus realmente usou um outro verbo, e o evangelho aqui está como substantivo. E o verbo literal que Jesus usou foi proclamai, que pregar está certo também. Então está perfeita aqui a tradução. Uma maneira é o verbo evangelizar, como a última que nós lemos. Eles iam evangelizando. Ok. Mas aqui Jesus não falou um pouquinho diferente, que dá na mesma coisa. Vão e proclamem o evangelho. Ou seja, todos nós devemos ser evangelistas. Essa que é a verdade. Porque todos nós devemos levar as boas novas da salvação. Então, não devemos imaginar os evangelistas. Um evangelista, talvez o nome evangelista, como a própria Novo Testamento coloca, Filipe, o evangelista, é porque ele certamente tinha um dom de uma maneira mais forte e desempenhava aquela atividade de uma maneira mais intensa, claro. Mas, a rigor, todos nós precisamos desempenhar o papel de evangelista. Então, não é só aquela ideia de ser coisa de missionário, ok? Ou de um evangelista, vamos dizer, profissional, que vai pregando, porque existia, hoje em dia, acho que tem pouco. Antigamente, Billy Graham foi o maior evangelista do século passado, em que realmente ele pregava para muita gente, e os que se convertiam, às vezes dezenas, centenas, que era muita gente mesmo, aí faziam uma ficha, tinham vários pastores ali, infelizmente tinham padres também, é um problema grande com o Billy Graham, o ecumenismo dele, mas isso convive com o fato de que ele tinha milhões de pessoas que o ouviram, e teve mesmo, e tinha grupos de 100 mil pessoas, lotava o estádio inteiro, enorme. Nenhum homem conseguiu isso ao longo da história do cristianismo. George Whitefield pode ter chegado perto, mas não tinha nem eletricidade, nem cor nenhuma, é outra coisa também. Mas Billy Graham, ele foi assim, mas era um evangelista profissional nesse sentido, não era pastor, vamos deixar o ecumenismo de lado, mas o fato era assim, é que ele pregava, aí chamava para frente quem havia se convertido, que já é outro problema, esse convertido aí, depois faziam muitos estudos no local e viram que os convertidos, muitos eram só de emoção e tal, mas não importa também. Aqueles que se identificaram como convertidos, iam na frente, aí distribuiu para os pastores de acordo com o endereço da pessoa naquela cidade. Qual é o bairro que você mora? Tal. Então, até a igreja tal. Quando não tinha evangélica, ia para a católica. Mas tudo bem. Ele indicava, se a pessoa ia, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que no dia seguinte, ou uma semana depois, ele estava em outro lugar. Então, depois estava em outro lugar, depois em outro. Era itinerante. E eu estou dizendo o nome dele, que foi o mais conhecido. Mas existia centenas, talvez milhares de evangelistas crentes, vamos dizer, protestantes, usando o nome mais formal, que faziam exatamente isso. Eles chegavam numa cidade, armavam uma tenda e ficavam lá uma semana, às vezes 15 dias, às vezes, quando a resposta daquela cidade era muito alta, eles adiavam, quer dizer, prorrogavam o tempo, e eram evangelistas profissionais. Eles não pastoreavam ninguém, não era a proposta deles. Eles ficavam lá, pregavam e iam-se embora, desfazia a tenda. Quem havia se identificado como crente era dirigido para as igrejas de lá, e o evangelista ia para outro lugar. Isso tinha muito. Começo do século passado, o final do século XIX, 1800 e tanto. Hoje em dia não vemos mais isso. Não tem. Aqui teve pouco no Brasil, pouco. Mas quando eu me converti, já praticamente não tinha esse estilo, mas ainda tinha, né, a ideia de fazer conferência. Eu fui várias vezes fazer conferência. Nesse sentido, era um evangelista porque eu ia pregar, mas não ia pastorear ninguém. Eu ia pregar e ia embora, de volta para minha casa, para minha igreja, lá para minha família. Né? E deixava lá
os convertidos que Deus porventura deu seriam cuidados pela igreja onde eu tinha ido pregar. Né? Às vezes tinham as duas igrejas juntas, que faziam ali um pouquinho maior o grupo e tal, mas normalmente era uma igreja só, ou seja, não era mais aquele evangelismo clássico de antigamente, de ir para a cidade toda e tal. Isso já acabou há algum tempo, ok? Mas então, voltando, a ideia de pregar o evangelho é para todos nós, e é importante que, se você for pregar o evangelho para um amigo, amiga ou parente, ou seja, for evangelizar no sentido mesmo literal de falar as boas novas de Cristo para alguém, e a pessoa indicar que quer aceitar Jesus Cristo, está sensível à pregação, ou realmente foi com você próprio ali uma decisão e tudo, isso é muito sério o que você vai fazer dali para frente. É muito importante isso. Graças a Deus, você, vamos dizer, usando a expressão, ganhou aquela alma para Cristo, maravilha, é o nosso objetivo, né? A gente fala o Evangelho de Cristo, é um espetáculo, é gostosíssimo para a alma da gente. Mas não parou. Então você vai, a primeira coisa que você vai tentar, o mais natural, é levar para a sua igreja. Aquela pessoa, convidar para a sua igreja. Olha, você agora precisa crescer em Cristo e tal, e ouvir, e direciona. Mas vai que a pessoa mora no outro lado da cidade da sua igreja. Não tem problema nenhum, isso é muito longe, ok, então você procura uma igreja apropriada, diz, procura igreja, vai à igreja tal, dá o endereço, dá o nome do pastor, pode dar o nome do convertido seu, chamando dessa forma, para o pastor ligar para a pessoa, algum diácono daquela igreja, ou seja, você precisa fazer o mínimo para encaminhar aquela pessoa que você evangelizou e aceitou Cristo, e vamos até supor que não tenha aceito Cristo. Você evangelizou, a pessoa teve uma boa receptividade e tudo, fala, olha, aproveite, ouça mais, todo domingo tem uma pregação, aliás, tem até duas, tem aula, você quer alguém para ir na sua casa, eu próprio para ir toda semana lá, vá adiante, não se sinta totalmente ter feito o que devia ao evangelizar somente, tem algo mais. Então procure se ligar nesta continuidade. Então, encerrando, diz que Deus dota os crentes com o dom do evangelista. Esse é daqueles dons que continuam hoje, como eu falei na oração, ou aqueles dons que não existe mais como um dom específico, mas que o Espírito Santo responsabilizou todos nós para sermos evangelistas, sem dar um dom específico, não sei dizer. E como eu disse na oração mesmo, para mim isso não tem muita importância. Por quê? Porque se Deus ainda dá o dom de evangelista para um, para outro, como apraz ao Espírito Santo, não para todos, aquela pessoa vai se destacar como um evangelista, como um pastor, vai estudar melhor, daí vai se entregar a atividade missionária como nós conhecemos, de abrir igreja, um homem, uma mulher, uma irmã, vai se chegar a uma equipe para ajudar também na abertura de uma igreja, não tem problema nenhum, desde que ela não pregue para adultos, homens. Então, pode ser que esse seja o rumo que Deus esteja seguindo hoje. Seja como for, se aparecer um evangelista mesmo para valer, eu não quero dizer para valer, porque dá a ideia que nós os outros não somos, né? Todos somos, mas de uma maneira mais específica, mais intensa, eu acho que esse irmão ou essa irmã vai aparecer e vai se destacar no sentido de dizer, eu quero servir de uma maneira mais intensa. Se não, você é um evangelista de qualquer maneira, pregue o evangelho e pregue com gosto. Mas pregue, não é só... primeiro, eu diria, pedir a Deus que dê vontade de pregar. Acho que o crente deve cultivar esse hábito benigno, chegar diante de Deus e derramar suas fraquezas todas,
suas falhas e dizer, Senhor, isso aqui não está bom não. Senhor, eu não ando com vontade de falar o Evangelho. Não estou. Agora, por que eu não estou? Eu sei por que é. Ou eu não sei por que é. Não é o caso, Senhor Deus, eu estou te dizendo que eu não estou com vontade de evangelizar. Pastor, eu tenho coragem de dizer isso diante de Deus, não. Então você vai dizer para quem? Para o diabo? Vai dizer para o pastor mal, né? Você acha que eu vou resolver esse seu problema? Eu vou lhe dar vontade de evangelizar? Eu que preciso? Ora, eu não entendo um crente que não fica com esse tipo de conversa. Senhor Deus, me dá aquilo, me dá o pão de hoje, me dá aquilo, aquela doença lá, estou preocupadíssimo, que o exame não dê ruim, que isso, que aquilo, que o meu filho seja protegido naquela viagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Tá bom, se foi sincero, ótimo, tudo bem, mas está muito incompleto, gente. Derrame-se diante de Deus e diga, e no nosso caso aqui, específico, que é o assunto, eu não estou sendo um bom evangelista, não estou. E eu estou dizendo isso, Senhor Deus, para pedir ajuda. Primeiro, confessar. Segundo, pedir ajuda. Me dá vontade de evangelizar. Tudo bem. Aí Deus ouviu aquela oração, depois de 3 meses o crente está orando, está satisfeito, porque agora está com vontade de evangelizar. E está evangelizando, conseguindo brechas onde ele achava que nem tinha, mas ele está encontrando agora, ora, não tinha vontade, mas agora está com vontade, mexe com um, mexe com outro, e fala daqui, dá um folheto aqui, está bom agora danado. Senhor, muito obrigado porque tu me deste vontade de evangelizar e está claro que eu fui atendido. Mas eu quero mais. O crente deve ser assim, ele não deve nunca estar satisfeito com Deus. É verdade a frase que eu estou botando? Se você tirar isso do contexto, eu estou liquidado, né? Mas o crente deve estar sempre pedindo mais de Deus, mais. Pastor, coisa feia. O filho da gente se irrita. Papai, me dê isso. Tome. Menino, não vai parar de pedir, não. Vou ter que ir embora do shopping, porque você quer o shopping inteiro. Para. Se conforme. Aí o senhor diz que não deve se conformar com Deus. Deve não. No sentido que eu estou colocando, não. Agradecer muito. Dizer assim, eu quero mais. Quero mais dinheiro. Opa. Aí já começou a ficar um pouquinho duvidoso, né? Eu quero mais saúde. Vai também, não é errado pedir tudo. Mas não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando são de coisas mais profundas. Eu quero mais vontade. E, Senhor Deus, obrigado pela vontade que tu me deste, que está alta mesmo, agora de eu evangelizar. Mas está faltando uma coisa, Senhor. Prazer. Ih, pastor, uma coisa não está ligada com a outra, não. De jeito nenhum. Você acha que um soldado tem prazer em passar a manhã todinha andando debaixo de sol? Chega morto, cansado, andando 10 quilômetros, 20 quilômetros, ainda passo rápido. Ele tem prazer naquilo. Pode até ter vontade de gostar, mas não é obrigado a ter prazer. Então, o Senhor Deus, eu estou pregando com vontade de pregar, mas não estou tendo gozo, prazer em pregar. É como uma obrigação. Eu estou com vontade de fazer uma obrigação, mas eu não quero assim, eu quero mais de ti. Eu quero, peço, imploro que tu me dês prazer em evangelizar. Porque se eu tiver prazer e gozo e achar uma delícia, eu não preciso nem pedir vontade. Porque eu não preciso pedir vontade para gostar de doce. Já gosto. Tem que ter cuidado, é o contrário, né? Então, aquilo que a gente tem prazer, a vontade está dentro. Mas não é o contrário. Você pode ter vontade de cumprir uma obrigação, porque você é uma pessoa séria, você é uma pessoa correta, então eu estou com vontade de chegar na hora do meu emprego. Porque eu não vou chegar atrasado, eu estou com vontade e vou chegar. Acabou, se levanto com sono, mas eu chego lá. Agora, eu não estou tendo prazer nem no emprego, quanto mais chegar na hora. Ou seja, uma coisa não está com a outra. Okay? Então, quero encerrar com essa sugestão quanto ao evangelismo. Peça vontade a Deus, mas eu já tenho, peça mais.
prazer, eu já tenho, pois peça mais. E por que pedir mais e mais e mais de Deus dessas coisas? Porque os recursos dele são infinitos. O do pai não é para dar presente para o filho, além da coisa de educação e tal. Deus tem prazer em nos dar essas coisas mais profundas, como eu expliquei, e ele tem recursos infinitos. Olha, eu já lhe dei o que tinha para dar. Eu já lhe dei, já coloquei no seu coração o amor que tinha para colocar. Nunca. Ele pode dizer assim, o que eu coloquei, você já não está absorvendo bem, eu vou ter que esperar mais, você expandir mais a sua capacidade de receber mais amor ou mais misericórdia. Eu tenho muito mais amor para lhe dar. Tenho muito mais misericórdia para lhe dar, mas agora não. Mas não é por falta de eu não ter, mas você não está em condições. Lembra que Jesus disse? Eu preciso dizer muita coisa para vocês, mas vocês não estão em condições de dizer, de ouvir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter mais vontade e prazer em evangelizar. Falar de Cristo, ora, não devíamos nem estar falando nisso, em falta de vontade e falta de prazer, mas nós somos ruins, muitas vezes fracos e ligados com as coisas daqui, terrenas, não somente as pecaminosas, mas até as que são neutras, mas nos chamam tanta atenção e nos roubam tanta energia. Dá-nos mais prazer nessas coisas mais sensíveis ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.